capítulo 6, versículo de 2 a 9, a gente já tem Tá, então vamos ficar em pé, porque não é qualquer palavra, né? É a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura em uníssono. Capítulo 6, versículos 2 até o 9. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Oremos. Pai querido, eu te peço agora, Senhor, que as palavras dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, que eles sejam agradáveis à tua presença. Seja a tua voz aquela que nós vamos ouvir. Seja eu apenas um humilde, pequenino vaso, instrumento em tuas mãos. Fala, Senhor, porque é a tua voz que nós tanto queremos e precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus queridos, os 9 primeiros versículos do capítulo 6 do livro de Êxodo escondem uma história muito, muito interessante, e por isso nós agora vamos nos debruçar um pouquinho sobre esses 7 versículos do capítulo 6, de 2 a 9, sobre esse texto. Vamos romper, pelo menos vamos tentar romper um pouquinho a barreira do tempo que nos separa dessa história que nós agora temos diante de nós. O nosso objetivo será, com toda certeza, aprendermos alguma coisa, minhas queridas e meus queridos, que nos ajude a viver melhor o dia de hoje. Eu quero começar dizendo que esse livro de Êxodo, ele tira o seu nome daquele que de fato é o fio condutor de toda a trama que se desenvolve ao longo de todos os capítulos desse livro. A palavra grega Êxodos, na tradução em português, significa literalmente saída. Quer dizer, a saída do povo de Israel daquela escravidão de 430 anos no Egito. Mas é interessante demais que na Bíblia hebraica, o livro de Êxodo, ele tem outro nome. Ele chama Shemot. E isso quer dizer literalmente nomes. Vem das primeiras palavras, da primeira palavra escrita na língua hebraica. A chave desse nome na Bíblia hebraica nós encontramos aí mesmo, no primeiro versículo, quando cita os nomes dos filhos de Jacó que entraram no Egito, cada um com a sua família. Aqui vale ainda dizer
que alguns dados fornecidos pelo próprio texto que nós agora temos diante de nós terminam nos ajudando a delimitar com certa margem de acerto a época na qual os fatos narrados ali em Êxodo 1, versículo 1, realmente aconteceram. Por exemplo, em Êxodo 1:11, nós lemos que os israelitas eles foram obrigados a trabalhar como escravos na construção de duas grandes cidades, Pitom e Ramessés, e esse fato nós sabemos que aconteceu entre o final do século XIV e o início do século XIII, antes de nosso Senhor Jesus. Portanto, nós temos uma diferença de tempo, de cronologia, de pelo menos 3.300 a 3.400 anos antes de nós, atrás de nós. No entanto, eu quero dizer que essa história hoje, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, ela pode terminar sendo mais atual do que a primeira página do jornal de hoje. Isso aqui é palavra de Deus. Ela transpõe e transcende tempos, épocas e gerações. Mas vale ainda lembrar que esse livro de Êxodo, de certa forma, é a continuação da história que começa lá em Gênesis, sobre a mudança da situação dos israelitas na terra do Egito, quando subiu ao poder um novo rei que não conhecia a José. Tendo dito isso, deixa eu agora considerar o fato ocorrido nesse capítulo 6, onde se lê que o povo não atendeu. Lá no versículo 9, o último versículo dessa trama, nós lemos o seguinte: o povo não atendeu às palavras de Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Veja que Moisés aqui, ele já tinha regressado do Egito, ele teve aquela famosíssima experiência da revelação de Deus naquela sarça ardente. Deus revelou sobre a intensificação da escravidão e do sofrimento dos israelitas na mão desse faraó do Egito. Do exílio nas terras de Midian, Moisés então voltou para o Egito e entrou em contato com os anciãos de Israel. Com eles, Moisés falou sobre aquela experiência maravilhosa da revelação de Deus na sarça ardente, como o Senhor se revelou a ele, elegendo ele como mediador da saída dos israelitas dessa casa de servidão que havia sido duramente intensificada. Deus estava vendo isso, Deus sabia disso e Deus estava decidido a tomar uma atitude, a intervir na história do seu povo. Capítulo 4, nós lemos que o povo acreditou em todas as palavras de Moisés, diferente daqui. Do versículo 9 do capítulo 6, o povo acreditou em todas as palavras de Moisés. Houve grande alegria pela perspectiva de libertação daquela dura escravidão no Egito. Já no capítulo 5, Moisés e Arão, eles foram procurar Faraó, que ao invés de libertar os hebreus, intensificou, afligiu ainda mais as filhas e os filhos de Israel. Estes, por sua vez, se voltaram, aliás, contra Moisés, contra Arão, e passaram a reclamar, porque, afinal de contas, a situação deles, ao invés de melhorar com a mediação de Moisés, a situação dele piorou, e piorou significativamente. No capítulo 6, então, mesmo com todo esse pano de fundo, desses problemas que foram severamente agravados, também do descontentamento dos israelitas, Deus outra vez fala com Moisés, Deus mais uma vez reafirma a sua promessa, o seu compromisso de libertar o seu povo daquela escravidão no Egito. Moisés recebeu a missão de outra vez se apresentar a Faraó e outra vez interceder pela libertação dos israelitas. Você percebe o que a gente tem aqui? Deus fez uma grande promessa, houve uma grande alegria. Depois dessa grande promessa e dessa grande alegria,
a verdade dos fatos mostrou uma grandiosa contradição, mas é nesse contexto de contradição vivenciada que Deus vem e de novo reafirma a sua promessa, mas havia trabalho a fazer. Moisés e Arão, principalmente Moisés, eles tinham que de novo se apresentar diante de Faraó. Isso não era fácil. Moisés era um fugitivo, 40 anos longe, mas o que ele havia feito no passado era muito bem lembrado. Você já passou, já recebeu uma grande promessa de Deus? Lembre dela. Você recebeu essa promessa, essa palavra com grandiosa alegria? Lembre daquele momento. Depois disso, você foi colocado numa situação de estresse, de ansiedade, de contradição total com a promessa que você recebeu. Mais para frente ainda, outra vez, você entendeu Deus, apesar da contradição, apesar de que aparentemente você estava andando na contramão da promessa de Deus, você sentiu Deus de novo reafirmar a sua promessa? Se isso tudo já te aconteceu, então entenda, é tempo de trabalhar, de fazer alguma coisa, de se apresentar ao faraó da sua vida, aos poderes que estão cortando e impedindo a bênção de Deus na sua vida, aquilo que Deus quer fazer e pode fazer na sua vida. É assim que a gente chega nesse texto base dessa nossa reflexão, quando Moisés reafirma perante o povo a promessa de Deus, o compromisso de Deus, mas eles não atenderam a Moisés. Veja, era tempo de trabalhar. O próprio Moisés tinha que procurar de novo o faraó. E ele tinha que ir junto com Arão. Os israelitas precisavam de uma demonstração, de uma fé que eles precisavam mostrar, demonstrar nas suas próprias vidas. Mas o texto nos diz que eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e também por causa da dura escravidão. Eu percebo aqui os israelitas tão centrados e tão focados nos seus próprios problemas, nas suas aflições, que eles nem sequer conseguiram prestar atenção na reafirmação, não da palavra de qualquer um, mas da palavra de Deus. Eles não conseguiram ouvir, eles não conseguiram se fixar na palavra de Deus, mas ficaram centrados, presos àquela ânsia de espírito. Capítulo 6, verso 9, me chama a atenção justamente porque nós aqui não estamos falando de um fenômeno específico da história de Israel de 3.300 anos antes de nós. Muito pelo contrário, nós aqui já colocamos na primeira página do jornal de hoje da sua vida. Porque é exatamente assim que você pode estar vivendo. Esse texto termina se tornando uma espécie de espelho que reflete a imagem da crise e da condição de milhões de seres humanos, gente que desistiu de seguir adiante, tão focados, tão fixados que ficaram nas suas próprias dificuldades. Se tornaram incapazes de ouvir por causa da ânsia de espírito. Aqui nós precisamos entender uma coisa importante. Precisamos entender a força dessas palavras na língua hebraica. Elas expressam um sentido para lá de profundo. Eu diria que profundíssimo. Deixa eu dizer isso aqui para você. Olha, o principal obstáculo que todo ideal encontra no caminho da sua concretização está justamente aqui, nessa ânsia de espírito. Eu vou repetir. Essa ânsia de espírito, essa ansiedade, esse não poder esperar, esse não aguentar esperar o
tempo de Deus, que nunca chega atrasado. Nós é que somos apressados. Essa ânsia de espírito é o principal obstáculo que todo ideal humano encontra no caminho da sua concretização. Esse obstáculo aqui se expressa na forma de um espírito limitado. Um sentimento de desalento, de ansiedade, gerado pela fixação num horizonte estreito. Você estreitou o seu horizonte. Ele não é mais do Ocidente até o Oriente. Ele foi estreitado pelo desalento, pela ansiedade, por essa ânsia de espírito que diminui, encurta a vista da pessoa. Aquele povo havia colocado um limite na sua paciência. Eles haviam colocado, bispo, um limite na sua fé. Eu só dá para chegar até aqui. Esperar mais do que isso, paciência mais do que isso, controle da ansiedade mais do que isso, para mim não dá não. Ao invés de abrir o horizonte para as palavras de Moisés, eram palavras de libertação, Moisés proferia em nome do Senhor, Deus de Israel, várias vezes o texto diz, eu sou o Senhor. Aquilo era a chancela, era a assinatura, era a garantia. Mas o povo preferiu estreitar, limitar o horizonte das possibilidades de Deus. Preferiu olhar mais para o que eles não podiam fazer, para o que estava fora e longe do seu alcance, do que confiar de todo o coração no que Deus pode fazer. Por mais incrível que pareça, esse texto que nós agora temos diante de nós, apesar de ser tão antigo, 3.300, 400 anos antes de nós, termina sendo muito atual para nós hoje. Muitas e muitas vezes nós agimos assim, igualzinho aos israelitas. Muitas e muitas vezes também nós corremos o risco de preferirmos olhar para as circunstâncias do que para as possibilidades de Deus. Muitas e muitas vezes nós preferimos girar apenas em torno de nós mesmos, da nossa visão limitada, do que deixar a porta aberta para as possibilidades de Deus. Aqui vale a pena parar e refletir, parar e pensar. Onde é que possivelmente eu na minha vida, você na sua vida, cada qual na sua vida, onde é que possivelmente também cada um de nós pode estar agindo assim, limitando a fé, estreitando o horizonte das possibilidades de Deus. Quem sabe até preferindo não acreditar, preferindo girar apenas em torno de si mesmo, dando lugar cada vez a uma ansiedade que fica cada dia maior, que pode ficar gigantesca. Quando uma pessoa prefere não ouvir a Deus, ficar centrada em si mesmo, no que não aconteceu e deveria ter acontecido, ou no que aconteceu, mas não podia ter acontecido, quando ela engrandece o seu problema e a sua dificuldade, não tem como ser diferente. A ansiedade, a ânsia de espírito, ela vai assumir o controle da vida, da existência. Disso também sofremos nós hoje, que vivemos mais de 3.000 anos depois da ocorrência desses fatos que nós acabamos de descrever. Deixe-me mostrar algumas coisas que chamam a minha atenção nessa história. Em primeiro lugar, quero chamar a sua atenção para o versículo 6, do capítulo 6 de Êxodo. Ali nós lemos o seguinte, eu sou o Senhor. Diga comigo, eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Diga comigo, eu vos tirarei. Eu vos livrarei. Livrarei de quê? Da servidão. Eu vos resgatarei. 3 verbos, 3 ações divinas em favor do seu povo. Tirar, livrar e resgatar. Preste atenção na sua vida, onde é que você precisa ser arrancado, tirado, livre, liberto, resgatado de uma situação opressora.
Aqui nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo que Deus tem o prazer de tirar a carga excessiva dos ombros das suas filhas e filhas. Deus tem prazer em livrar da servidão, em resgatar o seu povo de situações difíceis, diante das quais elas não têm o poder de libertação pessoal. Essa palavra resgatar, o verbo habitualmente traduzido por resgatar, evoca a ação de uma pessoa, ação por uma pessoa que está privada da sua liberdade, privada, quem sabe, dos seus meios de existência. E ela se vê liberta, ela se vê libertada dessa situação, graças à intervenção, na língua hebraica, de um parente próximo, Goel. Aí está esse sentido. Um parente próximo que defendia a sua causa e que resgatava, por exemplo, a dívida de uma pessoa. Aplicado a Deus, esse verbo expressa um vínculo estreito que Israel une Israel ao seu Deus. Ela evoca também esse compromisso que Deus faz de ir ao encontro, ir em socorro do seu povo em tempos de aflição. Me chama a atenção porque Israel aqui ainda não tinha essa noção que nós temos hoje de Deus como Pai. Jesus nos ensinou a orar, Paizinho que está nos céus, Painho que está nos céus. Eles não tinham apesar de ser o povo eleito, escolhido, essa noção de Deus como Pai. Mas ele já tem essa noção aqui de Goel, de Deus como aquele que vai efetuar o resgate em favor do seu povo. O parente próximo, que se preocupa, que cuida, que é capaz de se doar para que o resgate seja feito. Jesus ensinou a mim e a você a dizermos, Paizinho que está nos céus, teu é o reino, o poder, a glória, supre o pão que nós precisamos, perdoa as nossas iniquidades. Nós também somos, muito mais ainda, por Jesus, filhas e filhos de Deus. Nós podemos chamar Deus muito mais do que um parente próximo, que era o que estava por trás disso aqui. Nós podemos chamá-lo de Paizinho, de Painho que está nos céus, como Jesus nos ensinou. Você percebe o que é que nós temos aqui diante de nós? A figura de Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, eu sou o Senhor, mas ele prefere se revelar na proximidade de um amor filial, de um amor paternal. Seguindo essa mesma lógica, se como parente, Deus ali em Êxodo, antes mesmo da saída, já se mostrava pronto e disposto a resgatar, a tirar, a salvar, a livrar, quanto mais em Jesus, que ali naquela cruz do Calvário derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Por isso que pecado não pode ser relativizado, não pode ser banalizado, não pode ser tratado de qualquer forma, de qualquer jeito, porque custou a encarnação do Verbo de Deus e o derramamento de todo o seu sangue naquela cruz do Calvário. É coisa séria. Tem alguma área da sua vida na qual hoje você se sente perdido? Eu não estou dizendo perdido sem salvação. Eu estou dizendo perdido sem saber o que fazer, como agir, o que esperar, o que pensar. Saiba que Deus quer resgatar você, quer tirar você dessa situação, quer arrancar você desse peso e dessa carga que te oprime. Segundo lugar, fica claro para todos nós que o maior problema dos israelitas não era o trabalho forçado. Eu não acho que era, não. Imposto pelas forças opressoras do exército, da polícia militar de Faraó. Não acho que o pior problema dos hebreus era o trabalho forçado. Mas muito mais o trabalho forçado que eles impunham a eles mesmos. A carga emocional que eles impunham a eles mesmos, dando lugar para toda essa ânsia de espírito. Eles estavam vivendo uma espécie de tirania, uma espécie de forte fixação na realidade. Isso impedia eles de imaginar uma saída, acreditar na possibilidade da emergência de outra realidade surgindo nas suas vidas. A história aqui também é muito útil
Ela quer nos mostrar a dureza da condição. Seja ela qual for, Deus tem uma solução. É tempo de trabalharmos, de arregaçarmos as nossas mangas, de nos dispormos a falarmos com o faraó da nossa vida, as forças que hoje nos oprimem, e dizermos, em nome de Deus, eu vou te enfrentar. Em nome de Deus, Ele vai me livrar dessa situação. É aquela história que muita gente conhece e diz e sabe. Não é tanto mostrar a Deus o tamanho do seu problema, mas muito mais ao seu problema o tamanho do seu Deus. Isso muda tudo. É uma mudança de paradigma, é uma mudança de ótica, de visão. O texto convoca todos os seus leitores. Também nós hoje, 3.400 anos depois, estamos agora sendo convocados pela força destas palavras. A história não pede que nós confiemos em qualquer um, mas no Todo-Poderoso que se revela como nosso paizinho. Nós hoje sabemos disso. Confiar é preciso, confiar é necessário. Nós somos chamados a trocar o limite das nossas impossibilidades, da nossa ansiedade, do nosso medo, do estreitamento do nosso horizonte que nós impomos a nós mesmos pela grandeza das possibilidades de Deus. Se fizermos isso, com certeza seremos capazes de viver melhor, de viver uma vida fora do domínio, do poder e da escravidão dessa ansiedade crônica que tem paralisado tanta gente. Seremos capacitados para a esperança, para o enfrentamento da vida a partir desse novo paradigma de confiança. Confiança que vai expulsar o medo, vai expulsar a ansiedade, vai expulsar os piores inimigos. Você vai saber, pelo menos, como lidar com eles. Correndo por causa da hora. Em terceiro lugar, a história também me leva a intuir, eu espero que também leve você a intuir, que os israelitas aqui não estavam, bispo, sofrendo de falta de vontade. O problema não era a falta de vontade, eles lutavam sim contra dois gigantes, medo e ansiedade. Uma vontade limitada. Vontade eles tinham, querer eles queriam, mas aquela vontade, ela era limitada por aquele horizonte estreito. Querer ser livre todo mundo quer. Mas estava faltando aquela fé, aquela confiança de que aquela liberdade era possível. E ela seria concretizada não por qualquer um, mas pela manifestação da glória de Deus na vida das suas filhas e dos seus filhos. Aqui o chamado claro é para que nós imploremos a ação de Deus na nossa vontade. Às vezes a nossa vontade está enferma, às vezes a nossa vontade está enfraquecida, mas é verdade ou não que Deus opera em nós o querer e o realizar. Palavras do apóstolo Paulo, do Divino Espírito Santo, para você e para mim. Deus é aquele que opera em nós o querer e o realizar. Portanto, se ajoelhe hoje, se dobre diante do altar do Todo-Poderoso e diga: Senhor, a minha vontade está enfraquecida. Eu não estou conseguindo agir como eu gostaria. Divino Espírito Santo, opera em mim o querer. Mais ainda, que querer não é tudo. A realização que ela venha desse querer. Primado da confiança em todo o processo de verdadeira libertação. Eu sei que a ansiedade é um sentimento que pode ser explicado de várias maneiras. Eu já disse domingo passado de noite, não sei quantas outras vezes eu disse, mas eu sempre... Minha primeira congregação é Flávia e Emily. É a congregação logo em casa. Eu gosto muito de ler minhas pregações para elas. E aí Emily saiu com essa que eu gostei tanto, sobre a ansiedade. Ela disse: a ansiedade tem a ver com todo o estresse que uma pessoa sente pelo que ainda não aconteceu. Está certo? Todo estresse que uma
pessoa sente pelo que ainda não aconteceu. Mas eu gostei tanto desse negócio, bispo. Já pensou? Eu me vejo tantas vezes no horizonte do alcance, pelo menos da minha vista. O povo de Israel estava sofrendo desse mal. Muitas pessoas hoje sofrem desse mal. Elas querem a libertação, elas querem o resgate, elas querem uma nova vida, mas de preferência ultrapassando todos os estágios necessários para a compreensão do que é, de fato, ser livre. Tem gente que quer a liberdade, mas ignora os seus custos. Eles queriam que Deus fizesse tudo, que caísse tudo do céu. Se esqueceram que eles precisavam se envolver naquele processo de libertação. O que não era possível, somente Deus haveria de fazer. Mas o que era possível, somente eles, não é, pastor? Somente eles poderiam fazer. A partir desse conceito de Goel, que a gente traduz para aba, painho, paizinho, nós podemos acreditar nessa libertação. Nós podemos ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Não ouvir a palavra de Deus sem ouvir, porque o nosso coração está carregado por essa ânsia. Não ouvir sem ouvir, mas ouvir ouvindo. Ouvir com o desejo verdadeiro de realizar, de viver, de transformar aquilo numa obra. Quero terminar fazendo você ouvir a palavra de Deus mais uma vez. Ela veio muito forte ao meu coração quando meditava sobre tudo isso aqui. E eu espero que você abra os seus ouvidos, a sua mente, principalmente o seu coração, não somente para ouvir, mas para guardar. Porque é guardando a palavra e transformando ela em atitudes que a diferença acontece. Eu lembro do apóstolo Pedro. Ele disse: se humilhe, filho, sob a poderosa mão de Deus. No tempo certo, Ele vai exaltar você. Sabe aquele cântico? Acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das contradições. Lance sobre ele, filha. Lance sobre ele, filhinho querido do coração de Deus. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de você. Escute Jesus. Ele disse: ande ansioso não. Ande ansiosa não. Que você vai comer, beber, vestir. Olhe para as aves do céu, veja que coisa poética, tão linda. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam, mas o vosso Pai, Paizinho, sustenta elas. Quem é você que, por mais ansioso, ansiosa que esteja, vai poder acrescentar um momentinho a mais na sua vida? Não se inquiete, não, com o dia de amanhã. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. O resto vem com o reino, com a justiça, com a presença de Deus na sua vida. É assim que nós vamos terminar, ouvindo a palavra. Espero que, com muita fé e esperança, com o desejo de obedecê-la, que essa palavra possa afugentar do meu, do seu, dos nossos corações, essa ânsia de espírito, que ela seja trocada, que ela seja tirada de nós. E grande seja a paz do Senhor na sua vida. Você conhece a historinha do girassol? Ele acreditava que o sol girava em torno dele. Um dia disseram para ele: não é não. Não é o sol que gira em torno de você, é você que gira em torno do sol. Ele foi dormir tão triste. Acabou com todas as certezas. Tinha certeza que o sol girava em torno dele. E foram dizer para ele que não era bem assim. Ele passou uma noite de angústia e murchou. E aí no outro dia, quando o sol se nasceu, que ele começou de novo a se abrir,
e veio aquela felicidade, os raios do sol penetrando cada parte daquela planta tão bonita, daquela flor tão linda. Ele entendeu, enfim, o seu lugar na terra. Não é Deus que gira em torno da minha, da sua, da nossa órbita, mas somos nós que temos que girar em torno da órbita de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus, das garantias que Ele nos deu por aquele sangue vertido na cruz. Vamos sair daqui dispostos, decididos, decididas. Vamos agir de forma diferente. Vamos combater toda a ânsia de espírito. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar na sua palavra. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance fazer. Vamos seguir adiante, sem vacilar, sem duvidar. Vamos deixar essa carga de ânsia de espírito. Vamos deixar ela aqui, nos pés da cruz. Vamos olhar mais para Deus, menos para as circunstâncias. Vamos preferir 1000 vezes o caminho da obediência, 1000 vezes o caminho da confiança em Deus, 1 milhão, 1 trilhão de vezes. Porque só Ele pode nos ajudar. Ele é o Todo-Poderoso Deus de Israel. Ele coloca o selo da sua chancela e diz: eu sou o Senhor. Isso basta. Amém? Vamos ficar em pé.